Muito bem, pessoal. Boa tarde. Iniciando o comentário de fechamento, dia 26 de agosto. Site Leandro Stormer, Fábio Figueiredo, Vlad, como o pessoal me conhece na internet. Trago para vocês as movimentações dos principais ativos. Nesta quarta-feira, dia 26. Antes de eu dar início, pergunto se está tudo aqui com o som, com o vídeo. A princípio, sim. Com isso, trago do Vlad, como o pessoal me conhece na internet, trago para você, agora sim, com isso trago as atualizações e novas entradas dentro dos nossos modelos. Começo pelas posições que foram executadas, né? Então, primeiramente, método Leandro, trade retorno à média, Smiles, gera então compra, a compra foi postada há pouco, entrada a 47,58, RP 49,36, ok? Aqui eu estou respeitando 10% da média da volatilidade e o stop fica em 45,80, então respeitando o ruído médio do mercado. Esse é o trade pelo setup 3, candle comprador, fora das bandas de Bollinger, com a distância da média apropriada, tá? E com isso, uma posição executada, trade contra a tendência. Trade retorno à média Smiles. Na compra, por rompimento, a favor da tendência vigente, nós temos Marfrig. Marfrig que rompe, então, uma faixa de congestão, a congestão aí dos últimos 7 dias, com candle grande, amplo, potente, com volume. É verdade que logo acima nós temos uma resistência dada por um topinho. Consideramos esse topo não relevante. Afinal de contas, a resistência forte mesmo são aquelas que são capazes de mudar a direção dos preços dentro de uma ótica de prazo maior. Com isso, a resistência mais importante fica lá na faixa do 775. Entrada então produzida. Aqui tivemos duas entradas. Com isso, entrada inicial ficou em 6,68. A segunda entrada ficou exatamente em 6,36. E a realização parcial 7,02 e o stop abaixo da mínima de ontem, abaixo de 6,06. Tá? Então 6,68 entrada, 6,36 segunda entrada, 6,06 stop e 7,02 a realização parcial. Com esse movimento mais forte do mercado, tivemos algumas atualizações dentro dos trades que já estavam em aberto. A primeira atualização se deu na Cosan. A Cosan, uma compra contra a tendência. A retorno à média foi dada no dia 21. Hoje o mercado atinge RP. É um trade, então, que já podemos colocar o stop no ponto de entrada e a cada nova mínima atualizaremos esse stop. Cosan, primeira atualização. Temos atualização já do dólar. Ontem o dólar deu uma compra por rompimento. Hoje o mercado atingiu o RP e voltou para o ponto de entrada. Com isso, o trade foi encerrado no lucro, né? A meia posição que chegou até RP foi capaz então de pagar os custos e ainda oferecer rentabilidade no dólar, que eu já vou dar mais atenção daqui a pouco. Tivemos também encerramento parcial dentro do método Leandro em VLID 3, uau, 10% de alta, que maravilha. A nossa entrada foi no dia 24, a RP foi em 46,61, agora o stop está no ponto de entrada, a partir disso vamos levando a cada nova mínima. E coincidentemente tínhamos trade por FR2, né? O mercado tocou na máxima dos dois últimos candles, aqui no caso do FR2 a saída acabou sendo antes em 44,82. Falando em FR2, a entrada pelo modelo foi feita na ESTC3. Tá? Então, ESTC3 gerou entrada 12,35, stop 11,73 e alvo nas últimas duas máximas. Tá? Por enquanto, então, alvo em 12,92. Esse é o trade da ESTC3 que recebe o recurso realizado da VLID. Ok? Maravilha, então podemos iniciar a cobertura em relação ao mercado. Temos hoje o Ibovespa subindo bem, subindo 3,30%, e um evento que já não acontecia há alguns dias,
se dá, né? O mercado consegue superar a máxima aí dos últimos pregões e hoje, do ponto de vista técnico, podemos afirmar: o mercado marcou um fundo. É fato que esse fundo acontece dentro de uma tendência de baixa, porém esse fundo vai acontecendo em cima de uma zona de suporte muito importante. Para quem assistiu o nosso hangout sobre onde o assunto era, né? E se o Brasil não acabar, tudo que a gente pediu era essa agulhada, né? Tocando, de preferência até perfurando a mínima aqui dos últimos anos e aparentemente não, foi o que de fato a gente teve. No diário, nós temos um fundo sendo formado hoje e dependendo do jeito que o gráfico semanal ficar, positions montarão posições aqui ou até mesmo realizarão suas posições de hedge que foram iniciadas nas últimas semanas ou meses. Tá? Então o mercado vai sinalizando aí possível descanso em relação às fortes pancadas que foram sofridas. De acordo? No intraday tivemos o índice futuro hoje gerando uma entrada aqui por primeiro movimento, ou setup 3 dá na mesma. Porém, passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles. No décimo a gente encerrou a posição. No lucro, é verdade. Né? Como a volatilidade está alta, deu aqui 50 pontos. Nem parece nada, né? Mas são 50 pontos que deu para pagar os custos e comprar um pastel e uma Coca-Cola. Embora o mercado em seguida acabou convergindo para a realização parcial. Mas a gente segue uma metodologia bastante rígida e torna a abordagem mais objetiva possível. Agora sim, detalhando a movimentação do dólar. Ontem a gente teve o dólar rompendo uma zona de congestão. Né? O dólar não chegou a fazer um movimento muito abrupto, embora foi o mínimo para a gente realizar parcial. Não encontrou a zona de objetivo que a gente discutiu ontem no Hangout, né, sobre a moeda americana, embora esteja deixando aí um candle de possível reversão, mas é um candle de reversão que não acontece numa zona apropriada. Se isso aqui estivesse em cima lá da zona da faixa de objetivo, ou fora da banda, ou com alguma distância da média, a gente até poderia interpretar algum cenário de retorno à média. Não é o que acontece. Tá? Então, por hora, a expectativa para um prazo maior segue sendo altista para o dólar. Tudo ok com a transmissão, pessoal? Recebi várias questões no início, mas agora parou. Mas a princípio está tudo ok. Tá tudo certo. Legal. Intraday do dólar, WDO U15. Tivemos o dólar hoje acionando uma compra por primeiro movimento, né? O mercado abriu em gap de baixa, rompeu a linha d'água, voltou para testar a linha d'água como suporte, rompeu a máxima do dia, gerou operação, porém foi para baixo, estopou. Tá? Então o day trade no dólar acabou sendo estopado no loss. De acordo? Então tá aí o movimento da moeda no intraday, que após a entrada fez um leve movimento de alta, não chegou a atingir RP e em seguida queda. O juro futuro, dentro daquela movimentação que a gente acompanhou nos últimos chats, né, voltou para dentro de uma congestão mais longa. Okay? Embora o viés ainda seja positivo, as médias aqui sobem, já há um cenário de um pouco de dúvida em cima da movimentação recorrente, que é uma tendência de alta, né, dentro da ótica grafista. Não consigo observar com muita clareza aqui o movimento do juro no curtíssimo prazo. Né? No gráfico mensal, um gráfico mais longo, ainda há aquela característica de rompimento daquelas máximas, né, dos últimos anos. Mas no diário a situação ficou um pouco confusa. O mercado americano repica, 4% de alta, o mercado volta aí para dentro das bandas, vai sugerindo então aí o início de um processo corretivo dentro da tendência de baixa vigente. Lembrando que o Dow Jones nas últimas semanas encontrou uma zona de suporte dada pela mínima do ano passado. Tá? As duas faixas de suporte aqui, né, entre 15.900 e 15.300, o mercado ali segura. A expectativa é de alguma recuperação depois dessa forte pancada que o Dow Jones sofreu aí nos últimos dias. Né? É hora de observar as commodities. Temos o milho em alta, subindo, já é o sexto dia de alta consecutivo, que é maravilhoso para quem tem posições abertas com média móvel de 9. Alvo gráfico fica na faixa dos 30, não há motivo para encerramento de posições no momento. O boi
tá quietinho, tá pastando, né? Não foi para lugar nenhum, tá de lado. Acionou duas entradas aqui por pullback em relação à linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro invertido. A expectativa segue sendo positiva, a média ainda virada para cima. Ou seja, não há motivo para fechar posições compradas. O milho vai sentindo o fundo do ano e do mês passado como suporte, aqui em $150, deixa um doji depois da forte pancada que também sentiu. Né? Isso aqui pode ser argumento de entrada, né? Mas é uma compra dentro de uma tendência de baixa e é o café que costuma dar sinais erráticos. Né? Então a melhor coisa a fazer é só olhar e ver se o movimento que o candle em si sugere, caso a máxima dele seja esperada, seria uma recuperação, acontece. Eu não considero um sinal operável consistente. Tá? Alguns destaques rapidamente aqui coloco para vocês. Os bancos se movimentaram muito hoje. A IFNC, o índice aí do setor, marcando fundo também. Lembrem que a zona de suporte que foi tocada, a gente comentou no chat position, comentamos também da LTA de longo prazo, vem sendo respeitada. No semanal fica muito mais fácil de ver esse movimento. Mercado sugerindo aí alguma recuperação. Dos ativos relacionados, a gente tem YouTube fazendo um movimento brilhante de 6% de alta, enquanto o BOVA fez 3,8%. Quem acompanhou o Farol na semana passada, lembra que a gente montou um long and short, né, de compra de Itaú e venda de BOVA 11, mais concentrado em BOVA, inclusive, né, pela abordagem com a integração. Não sei se deu saída, tenho que até conferir o pessoal da mesa lá se não deu saída. Eu sei que estava pescando nosso stop gain, então maravilhoso, né? YouTube sugere marcação de fundo nesse ponto. Temos resistência agora no topo na faixa de 30. E YouTube é um dos papéis que me chama a atenção assim de maneira gritante para uma posição de prazo maior. Vejam um semanal de YouTube. Vejam o FR14 de YouTube. Vai virando para cima na faixa dos 30, que é a zona histórica dos últimos anos de fundo. E não preciso falar que as margens, que o patrimônio líquido, que o lucro do banco segue crescendo, né? Eu tenho até os links aqui, deixa eu já mostrar para vocês. Ou seja, é um papel que muito me interessa para posições mais longas, né? Isso aqui a gente discutiu ontem no LS Live. Aqui o lucro líquido subindo trimestre após trimestre. Aqui o patrimônio líquido subindo trimestre após trimestre. Então, a empresa que teve o seu valor aí defasado por conta do pânico em geral dos participantes, mas nada corroborado pelos fundamentos. Então, para uma posição de prazo maior, eu vejo como uma alternativa bem interessante. Tá? Inclusive, a gente está estudando uma operação estruturada, uma booster em YouTube. Quem quiser mais informações sobre, manda e-mail para mim, fabio@leandrostormer.com.br. A gente está começando a montar para alguns clientes. Além de YouTube, a gente teve Bradesco também fazendo um bom movimento, né, marcando fundo aí no gráfico diário. A gente tem Banco do Brasil subindo 4,92, não tão forte quanto os outros bancos, né? O Banco do Brasil não chegou a trabalhar acima da máxima do último pregão. CCRO3 tentou montar um pivôzinho de alta, que chegou a apresentar uma alta de quase 5%, devolveu. Petrobras fraca, né? Apesar da alta de 2,66%, não conseguiu passar para cima da máxima dos últimos dias. Vale 5, mesma coisa. Tá? Os Minas, aqui dos papéis de siderurgia, finalmente um candle branco, né? Fazia tempo que a gente não via um candle branco. Tem o fechou fora, fechou dentro aí, operável. A operação da máxima de hoje pode ser argumento para entrada. Outro papel que dá para estudar uma booster, né? CSNA3, tínhamos uma venda aberta, essa venda foi encerrada ontem, muito bem encerrada, né? Hoje o mercado respondeu bem, subiu nada mais nada menos que 12%. E Gerdau, que inclusive é uma venda que está aberta, traremos o stop para cima da máxima de hoje. Certo? Acho que o mercado foi bem resumido. Eu posso abrir e iniciar uma interação com os amigos. O Jorge colocou que o Banrisul não acompanhou os bancos. É verdade, não acompanhou os bancos. E pode ter explicado por conta do beta, né? Não sei qual que é o beta dela de Itaú em relação ao FNC. A gente poderia até apurar isso, né?
Talvez pode ser por isso. Bom, Neto diz o seguinte: Vlad, vale uma trava de alta em YouTube com put ou com call? Qual você indica? Olha, eu vejo um cenário de trade mais tranquilo para um prazo maior, Neto. Tá? Para swing trade, tá? Uma entrada ideal já teria passado na minha leitura, né? Que seria a entrada ainda seria ontem na superação da máxima do candle de anteontem, certo? Eu particularmente tenho uma trava de alta com put montada em Itaú. Eu montei aqui no dia 17 e essa operação está aberta. Tá? Para swing trade não vejo um time tão perfeito. Se é para um prazo maior, aí a situação é outra. Tá? Aí a situação é outra. Realmente me interessa a posição para um prazo maior. Mas aí a gente teria que estudar com o pregão em aberto para ver se tem liquidez para a gente montar eventualmente no strike lá para outubro, né? Não necessariamente agora para setembro. O Caco diz o seguinte: Vlad, a contagem dos 10 candles do futuro se deu exatamente naquele que abriu um horizonte de alta a romper a máxima. Num caso mais auspicioso desse, não se deve flexibilizar a regra? Caco, isso é pessoal. Se você não quiser seguir a metodologia do tempo, não há problema nenhum. A gente simplesmente segue uma abordagem mais sistemática possível, né? Para apresentar como um modelo simples que usam apenas o preço, podem ser rentáveis ou muito rentáveis, tudo dependendo da combinação de aonde se posiciona o stop, como é que você faz a RP, tá? Então, sem dúvida, quem opera, quem não quis fazer saída no tempo aqui, saiu na RP e saiu muito bem no dia de hoje. Tá? É questão de gosto, é pessoal. Não é errado de maneira nenhuma tomar essa conduta. Tá? Se é o 3 para um prazo maior, questiona o Jorge. Bom, se é o 3, já que a solicitação é de prazo maior, a gente pode olhar então o gráfico semanal e dar uma limpada aqui essa bagunça toda aqui, né? Bom, então aí nós temos YouTube, desculpa, Ciel 3, tá? Tocando uma zona de suporte, que é um topo anterior, né? Um antigo topo histórico aqui na faixa 37,50. O mercado ali vai deixando um candle comprador. Esse pode ser um sinal de entrada para um prazo maior, sem dúvida. Tá? Ainda mais que o mercado toca uma LTA, que é o canal que aí a gente observa. Dentro da ótica das ondas de Elliott, né? Existe o cenário do mercado já ter feito aqui as últimas 5 ondas, né? Ou seja, essa aqui seria apenas a correção A, a gente teria uma onda B, que seria a onda a ser surfada, e depois ainda nós teríamos uma onda C, né? Que poderia até mesmo vir buscar o fundo da 4 aqui de prazo maior. Ou seja, ele aqui está deixando a situação um pouco desconfortável para uma posição de prazo maior, porque a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5 prontas. Obviamente que essa contagem pode estar errada, essa 3 ainda pode estar em construção, e a gente só vai descobrir isso com o passar do tempo. Tá? Eu vejo sim esse candle como uma possível entrada para a semana que vem na superação da máxima dessa semana. Tá? Se isso aqui for uma onda B, a conduta que eu faria, que eu vou fazer, é realizar parcial, pegar o risco e projetar para cima. Ou seja, se for uma B, eu pelo menos consigo tirar um pedaço dessa onda. Se não for uma B e for uma onda de impulso de prazo maior, eu pelo menos vou ter a metade dentro do trade. K1 faz uma ótima pergunta. Por que fazer trava de alta com puts? A vol não estaria muito alta? Call, exatamente, K1, exatamente por isso. Travas de alta com put, elas se beneficiam da passagem do tempo, tá? E até mesmo da diminuição da volatilidade. Como a volatilidade subiu e subiu muito nos últimos dias, né, é difícil achar o ponto que ela vai começar a virar. O máximo que a gente sabe é, quando o mercado sobe, na maior parte das vezes a volatilidade costuma cair. Portanto, se essa trava vier a ser bem sucedida, uma variável que vai explicar o sucesso dela é a diminuição da volatilidade. Ok? Então, com put eu me beneficio da passagem do tempo e eu ganho com a diminuição da volatilidade. Tá? Se o mercado de fato subir, afinal de contas é uma trava de alta, a volatilidade tende a cair. Tá? Então é exatamente por isso. Eu gosto mais de trava de alta com put porque eu recebo valor, eu não preciso alocar o meu risco, né? Eu não preciso alocar o valor que eu aceito perder. Eu posso colocar título público como garantia, eu posso colocar CDB e assim por diante.
Vlad, só me confirma uma coisa. No setup de day trade, após 10 candles, se não tivéssemos alcançado RP, nem sido estopado, se tivéssemos no lucro, encerramos a posição no 10º candle, se tivéssemos no prejuízo, no 0 a 0 ou no loss. É isso mesmo? É isso mesmo. Como foi hoje, né? No 10º candle estávamos no lucro, encerrou a posição, ponto final. Você acredita nesse fundo, mesmo com esse baixo volume nas siderurgias? Vale, Petro, apenas os bancos subiram com volume? Não seria uma pegadinha? James, hoje quem responde, a grosso modo, a movimentação do Ibov são os bancos, né? Itaú é o banco mais pesado, é o ativo mais pesado hoje no Ibovespa. Siderurgia e Petrobras não tem um volume tão grande quanto tinha no passado. Tá? E Tube, Ambev, Bradesco são as três mais fortes as que tem mais peso no Ibovespa ultimamente, né? Então eu não preciso me preocupar com isso. Okay? E esses papéis tiveram um volume relevante. Tá? E a questão de confiar ou não no fundo depende se você vai operar ou não o sinal que está sendo dado. Né? No diário, a entrada de retorno à média foi dado ontem, hoje já foi. Né? Foi dado ontem a entrada para retorno à média. Pode ser que semana que vem a gente tenha entrada pelo semanal. Aí vai ter uma chuva de ativos aí gerando entrada. A propósito, amanhã não. Sexta-feira o chat position vai acontecer um pouco mais cedo. A gente vai fazer um chat position especial. Afinal de contas tem muita coisa para ser conversada. Será com o Stormer às 15 horas. Mas a gente está batendo o martelo ainda. Tá? Então já para vocês irem aí se programando. Bueno. Joselito, Vlad, boa tarde. Sobre a entrada de Marfrig, fechando com o candle de sombra superior, sinal desconfortável. Cara, isso é relativo. Tá? Isso é relativo. A entrada já foi feita. O que importa é, na maior parte do tempo, o mercado esteve acima da máxima, houve volume sustentando? Se houve, estamos dentro. Isso me lembra um trade que foi feito há muito tempo atrás. Na OGX, deixa eu só achar aqui. Onde é que está esse trade? Ai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Esse trade aqui. Eu nem tava na LS e eu lembro que eu anotei isso aqui porque eu achei muito relevante. Esse trade aqui no OGX, eu lembro que o Leandro deu entrada, foi enquadramento, né? Passou o pregão todo acima da máxima com volume sustentando e esse aqui era um baita candle. Aí no final do dia o mercado virou e deixou um candle de reversão e criou-se aquela polêmica, né? Ah, como assim? Você está dando entrada num candle de reversão, o vendedor está comprando só porque tem volume. E aí foi explicado, né, que naquela ocasião o mercado passou a maior parte do pregão acima da resistência, que os players dominaram os preços acima. No leilão, aqui entrou alguém desesperado e puxou o preço para baixo, né? E foi um case de sucesso, né? Porque o mercado acabou subindo, deu RP e acabou dando lucro. Isso não quer dizer que o trade Marfrig dará lucro, é impossível saber. Né? Afinal, é um trade, é renda variável, não é renda fixa, né? Não tem certeza nenhuma embutida. Até mesmo renda fixa tem risco, né? Ela não é tão fixa assim quanto parece. Nesse caso, a Marfrig deu entrada, a posição está feita. Como na maior parte do pregão a força dominante foi a compradora, ok, isso aqui não assusta muito, certo? Então essa é o feedback. 15 horas, exatamente, David. Chat position sexta-feira será às 15 horas, 3 horas da tarde, mas todo mundo será avisado. Adriano diz o seguinte: se fosse só para fazer day trade apenas um papel, dólar ou índice? Bom, eu faço day trade só em dólar e índice, raramente eu faço day trade em papel. Ok, Adriano, mas se fosse para escolher um dos dois, eu me dou melhor com índice. É questão de estilo, eu me dou melhor com índice. Sei que o Stormer se dá melhor com o dólar, se eu não me engano o Busy também prefere o índice. Tá? Eu prefiro o índice, mas é pessoal. Pode comentar uma venda em Eletropaulo? Questiona o VK.
Eletropaulo, então, no diário, venda. Bom, dentro de tendências de baixa, VK, primeiramente, parabéns, está procurando venda no papel em tendência de baixa. Mas eu não vejo esse papel num ponto dentro dessa tendência de baixa interessante para abrir uma posição de venda. O ideal é buscar trades na venda após o mercado perder suportes ou em testes de zonas de resistência. Ou seja, resistência nós temos somente aqui, ó, nessa zona, que é o fundo anterior, ou eventualmente no gap, aqui que está aberto. Então eu não vejo uma venda exatamente agora. Uma nova venda em Eletropaulo se daria com o mercado ficando de lado e perdendo a congestão. Certo? Pena que nesse dia aqui, que o mercado perdeu o suporte, o volume não foi dos melhores, embora na venda o volume não seja tão importante. O que atrapalhou aqui, de fato, foi o tamanho do candle, né? Foi um candlezinho michuruca. Embora graficamente o sinal era de continuidade da queda, independente do candle. Vale 5, fechou fora, fechou dentro, compra até média móvel de 9, pediu tiririca. Bom, a Vale deixou sinal de retorno à média na segunda, não acionou essa entrada, e hoje vai deixando de fato um fechou fora, fechou dentro. Concordo contigo, se superar a máxima é uma entrada válida. O problema é que logo acima já tem resistência, né? Em 13,45 já tem resistência. Então o cara tem que ficar bem atento aqui. Ah, pô, mas logo acima é 5%? Pô, é que 5% para um papel que está com volatilidade quase 50%, não é muito, né? O Walter diz o seguinte: Vlad, o que é melhor operar? 2 contratos de índice futuro ou 50 contratos de índice de mini índice? Os custos são menores? Walter, olha só. O custo de bolsa, eu não sei exatamente. O custo de corretagem eu não sei exatamente do índice grande, porque eu não opero índice grande, eu opero só mini índice. Tá? O tamanho financeiro dos contratos é o mesmo. Ok? É o mesmo. Ou seja, cada 5 índices grandes, né, equivale a 25, então 50 mini índices é a mesma coisa que 10 contratos de índice grande, né? E não 2 contratos, são 10 contratos de índice grande. O que eu posso te afirmar com certeza é que o custo bolsa é menor. Tá? O custo de emolumentos ele é 50% mais barato nos contratos de mini índice. Tá? Deixa eu só confirmar aqui os contratos de índice grande. Dependendo da tua... Levando em consideração a grade de custos aqui da XP, né? Mini índice R$1, tá? E no índice grande o custo seria R$8, né? Para entrar e para sair. Então o custo de corretagem de fato seria mais barato operar o índice grande. Tá? A grande questão é tem que botar no papel, cara. Tem que botar numa planilha ali e ver se compensa. Por conta do custo bolsa, que é muito mais barato no mini índice. Certo? Embora no mini índice, dependendo da forma que você opera, se você tem um giro muito grande, acredito eu que dê para negociar. Acredito, não sei. Tá? Moro diz o seguinte: Vlad, as regras que vocês aplicam em índice servem para ações? Quais se aplicam melhor aos setups? Moro, sim, dá para utilizar em ações, só que existem alguns requisitos a mais. Né? A gente precisa levar em conta, dar um peso maior para o movimento que o mercado está fazendo no gráfico diário, por volume do dia, por tamanho do gap, ou seja, a avaliação fica mais subjetiva. Entende? Dá para operar? Sim, sem problemas. O BISE tem toda uma abordagem desenhada, bem metódica, para operar os mercados, principalmente ações. Né? Esse método Leandro que a gente acompanha aqui de perto, o foco dele acaba sendo de fato o mini índice mini dólar. Tá? O método BISE tem uma abordagem mais versátil, que opera mais sinais. Tá? Então acredito que se você quer operar ações, eventualmente conhecer essa abordagem seja mais interessante. Eu vou deixar o link aqui para te dar uma olhadinha no conteúdo e ver se por acaso te interessa. Oi? Bom, pessoal, quem acompanhou ontem o nosso chat sobre o dólar,
a gente comentou várias abordagens de mercado, né? Falamos sobre trade, falamos sobre qual seria uma estratégia interessante para indivíduo que quer acumular e diversificar seu capital em moedas estrangeiras. E foi falado que existe uma alternativa de investimento que está sendo oferecida através da XP, que é o Fundo de Capital Protegido para o dólar, certo? Eu vou abrir o espaço então para que vocês enviem dúvidas sobre qual é esse produto, pedindo mais detalhes. Para isso, vocês podem me enviar um e-mail, fabio@leandrostormer.com.br, que eu envio em detalhes a abordagem e as características desse produto, que pode ser interessante para muitos de vocês. Tá? É um fundo de capital protegido, onde você, caso o dólar caia, marca topo, você não perde nada, né? Perde apenas o custo da inflação, né? O custo de oportunidade. E se o mercado subir, você participa de uma parte desse movimento, de boa parte do movimento. Tá? Então, detalhes eu vou oferecer por e-mail, fabio@leandrostormer.com.br. Ronaldo, com esse fechamento, você não entende como válida uma compra agora no fechamento para swing trade ou prefere aguardar amanhã a superação da máxima de hoje? Olha, Itaúsa houve uma entrada, Ronaldo, na superação da máxima de segunda-feira. Segunda-feira, o candle de segunda-feira era o candle de entrada. O acionamento daquele candle é que trazia consigo uma entrada. Esse candle aqui ele já está quase no objetivo de quem entrou no dia 24, que é próximo à média. Embora eu acredite que a recuperação vai ser maior, pelo menos no preço, no tempo. A gente teve 15 dias de queda, né? Só 2 dias de correção até o momento. Então, na minha visão, passou um pouquinho o timing. Tá? Se você quer montar uma posição para prazo maior, aí eu te sugiro esperar o semanal fechar e tomar a decisão na semana que vem, montando uma posição aí de os próximos 6 meses, eventualmente. É isso. Ficaram boas questões aqui que eu não vou conseguir responder todas. Eu vou assim então me despedindo. Deixo um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Amanhã acredito que o Stormer vai poder fazer o chat de abertura. Bom descanso, pessoal. Até mais.